Hoje a viagem me trouxe a uma cidade que literalmente ferve de história. Se chama Caldes de Montbui e é famosa pelas suas águas termais romanas, algumas chegando a incríveis 74 graus de temperatura, sendo considerada as águas termais mais quentes da Europa. Caldes de Montbui tem muita tradição, uma larga história romana, que a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do vídeo, e aquela tranquilidade de cidadezinha catalã, mas com muito charme. Tudo começou no ano 150 depois de Cristo, quando os romanos chegaram aqui e descobriram essa maravilha das águas termais que brotam do chão. E a gente sabe que os romanos sempre foram muito obcecados por banhos públicos. Em Caldes de Montbui não foi diferente. Eles construíram esse enorme complexo termal que segue aqui até hoje, e a gente pode ver, muito bem preservado. As águas termais passaram a ser usadas não só para higiene, mas também como cura para vários tipos de doenças. Reis, nobres e até monges vinham até aqui em busca das propriedades terapêuticas dessas águas. Uma curiosidade: dizem que por volta do século XIV, quem não tomava banho nas águas de Caldes de Montbui era, no mínimo, mal visto. Afinal, por que não aproveitar um milagre líquido desses? Mas na Idade Média, a cidade cresceu em torno dessas águas milagrosas. Apesar da dureza da Idade Média, Caldes manteve sua fama de cidade das águas. No século XIX, virou destino de luxo. Famílias ricas de Barcelona vinham passar temporadas inteiras em hotéis e balneários daqui. Até hoje, os spas continuam funcionando e muita gente segue vindo aqui para passar períodos de férias e curtir as piscinas termais. Na praça central do centro histórico, a gente encontra a Fonte de Léo, que é o símbolo de Caldes de Montbui. A estrutura atual tem origem em 1581, mas passou por reformas importantes em 1822 e depois em 1927, quando o arquiteto Manuel Raspal deu o visual que vemos hoje e colocou a famosa escultura do leão, que virou o emblema da cidade. Uma curiosidade é que durante séculos a fonte foi essencial para os moradores. Eles usavam essa água quente para cozinhar, limpar e até para os ofícios locais. Hoje, a Fonte de Léo continua sendo o coração de Caldes de Montbui e um dos pontos mais fotografados da cidade. Agora eu vou falar um pouquinho de uma parte mais sombria da história de Caldes de Montbui. Aqui também foi palco da caça às bruxas. Muitas mulheres da cidade foram acusadas de bruxaria, principalmente curandeiras que usavam ervas medicinais junto com as águas termais. Algumas foram enforcadas e outras queimadas na fogueira. E aqui nessa ruazinha sem saída, com o nome de Passagem das Bruxas, nós temos o registro de nomes, como vocês podem ver aqui, de mulheres que moraram nessa cidade e foram executadas entre 1619 e 1621. Hoje, Caldes é conhecida não só pelas águas, mas também pela arte. O escultor catalão Manolo Rogué, amigo de Picasso, que viveu aqui parte de sua vida, deixou várias obras espalhadas pela cidade. Todo ano acontecem feiras medievais, festas populares e até um festival dedicado às bruxas. Hoje, essas histórias fazem parte do folclore local e existem até rotas temáticas para relembrar esse capítulo sombrio da história, transformando uma história trágica e de medo em uma celebração cultural. A igreja de Santa Maria de Caldes de Montbui é o principal templo da cidade e ocupa o mesmo lugar onde antes existia o antigo Palácio Real. Sua construção começou no final do século XVI e foi consagrada em 1622, misturando o estilo gótico catalão com elementos do barroco, especialmente na sua impressionante fachada principal, iniciada em 1701.
Mais do que um monumento religioso, a igreja representa a transição da antiga Caldes medieval para a Caldes moderna, guardando séculos de história, arte e devoção no coração da Vila Termal. Caldas de Montbui é dessas cidades que surpreendem, cheia de vida, que tem uma história que começa no Império Romano e segue viva até os dias de hoje, graças às suas águas, que nunca param de correr. Um lugar perfeito para desacelerar e sentir o tempo de outra forma.